Então, pessoal, vamos agora, então, encerrar o módulo 2, módulo 1, aliás, né? Eu fiz, então, a apresentação dos tópicos 2 e 3, num só. Eu vou tentar os módulos 2 e 3 fazer um pouco mais resumido, para não ficar tão longo, até porque nem eu vou ter tanto tempo para fazer as apresentações, nem vocês para assistir, né? Vou tentar fazer, então, um pouquinho mais curto os dois próximos módulos. Então, né, no tópico 2 da unidade 1, a gente vai tentar discorrer sobre o que é a epistemologia, né? Qual é a sua importância. A importância dela é a questão de questionar o conhecimento, né? Selecionar a melhor maneira de transmitir o conhecimento para os alunos. A raiz semântica da epistemologia vem do grego, né? Episteme significa ciência, conhecimento, e logo significa discurso, verbo, alguns traduzem como razão também, né? Então, seria a ciência do discurso, né? A ciência da razão. Então, algumas definições, né? A epistemologia como a área da filosofia que estuda a verdade, o conhecimento e a verdade, estudo sistemático da origem, natureza, métodos e busca de compreender os critérios de cientificidade. Ela lida com questões sobre o que é o conhecimento e como ele é desenvolvido, estudo crítico das diversas ciências, estudo metódico e reflexivo do saber, da sua organização, de sua formação, do seu desenvolvimento, do seu funcionamento, dos seus produtos intelectuais. A epistemologia também tem como objetivo estimular a autorreflexão e a autocrítica sobre o conhecimento. Então, isso bem resumido, né? A epistemologia procura saber quais são os motivos que a gente tem para justificar o conhecimento. Dentre as questões, né, destacam-se, né, a epistemologia das hipóteses, das leis e teorias, porque essas formam a base do método científico. Então, o método como caminho para o conhecimento científico, né? Então, como é que seria? Né? Nós teríamos fenômenos reais observados, utilizamos recursos técnicos, os melhores recursos técnicos disponíveis, seguindo um método padrão, apoiado naqueles fundamentos epistemológicos, para diferenciar, né, dos demais tipos de conhecimento. Como um exemplo, aqui a gente tem o indivíduo observando as moscas em roda aqui das goiabas, imaginando que essas moscas iam colocar larvas e as larvas se transformariam nos bichinhos da goiaba, né? Então, ele aqui elaborou um experimento, né, de colocar plástico em redor das goiabas para impedir que as moscas chegassem até ele. Aí ele teria um grupo experimental, onde as goiabas estariam protegidas por saquinhos, e um grupo controle, onde as goiabas não teriam proteção. E aí se abre as duas goiabas posteriormente e se verifica, né, se há bichos da goiaba num e não há no outro. Seria uma maneira de verificar empiricamente uma hipótese. Então, quais seriam as etapas do método científico, né? Seria fazer uma pergunta, né? Você observa a realidade e se faz uma questão de pesquisa. A partir dessa questão de pesquisa, o ideal é que se faça uma revisão bibliográfica, se formula uma hipótese, que é uma resposta àquela pergunta, se realiza o experimento, mais ou menos conforme eu coloquei ali, hipótese aceita ou hipótese rejeitada, e teríamos então que refazer essa hipótese. Um conteúdo extra para vocês, então quem quiser pular essa partezinha pula, mas é algo muito parecido com o que a gente viu anteriormente, tá? Então, observação, a questão da pesquisa, hipótese, experimento. A conclusão de consistência da hipótese, a gente revisa a hipótese e refaz o experimento. Se a conclusão for para apoiar a evidência, se tem uma teoria, ok? Mas, aqui ele faz um retorno, mesmo com a hipótese apoiada pela evidência, a gente continua tendo novas questões. Geralmente, quando a gente comprova uma hipótese, ou quando a gente vê que uma hipótese é verdadeira, esse novo conhecimento gera novas questões.
que vão gerar novas hipóteses, novos experimentos, novas conclusões. E assim é um ciclo que vai se mantendo. Mais uma questãozinha aqui de conteúdo extra, pessoal, tá? Continuando, então, né? Eu queria falar para vocês da questão de pesquisa também, porque eu acredito que a questão de pesquisa, ela é extremamente importante, ela é a base de todo projeto de pesquisa, tá? Por que que ela é a base, né? Porque a partir dela a gente vai decidir o tipo de estudo, vai decidir que tipo de testes a gente vai fazer e por aí vai. Então, a questão de pesquisa é o cerne de tudo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando eu digo que a base é que nem uma casa. A base da tua casa talvez não seja a coisa que tu mais mostra para os teus convidados quando eles vão na tua casa, né? Tu vai mostrar um quarto, tu vai mostrar uma sacada, mas para construir esse quarto, para construir a sacada, a base da casa tem que ser muito bem feita. Então, a pesquisa é a mesma coisa. A gente quer mostrar, divulgar os nossos resultados, mas para poder divulgar esses resultados, a base tem que ser bem feita. E a principal base de um projeto de pesquisa é a questão de pesquisa. Para a gente fazer uma questão de pesquisa bem feita, tem dois acrônimos, né, que se utiliza muito, que é o PICO, ou PIECOS, né, dependendo, e a FINER. Então, o que é a questão PICO, ou PIECOS aqui? P de população, então, eu tenho que ter bem claro qual é a população que eu vou estudar, e quando a gente lê um artigo, é muito interessante também ver qual foi a população que foi estudada, prestar muita atenção nisso. Então, para quem lida lá com a musculação, por exemplo, daqui a pouco se coloca que tal tipo de intervenção não foi diferente de um outro tipo de intervenção. E a população eram idosos sedentários. Se a tua população for de jovens saudáveis que treinam, essa pesquisa não serve para ti. Qual foi o tipo de intervenção ou exposição que foi utilizada, né? Intervenção, pessoal, é quando o pesquisador intervém. Tá? Então, é um tipo de estudo onde um dos grupos vai sofrer uma intervenção, ou seja, vai fazer alguma coisa ativamente naquele grupo. Quando a gente trata de exposição, a gente vai estudar a população e vai ver se ela tem exposição ou não. Como um exemplo, a atividade física pode ser intervenção quando eu seleciono pessoas e coloco elas em dois grupos. Um grupo eu prescrevo um exercício, eles vão fazer o exercício, e outro grupo não vai fazer exercício ou vai receber um outro tipo de recomendação. Exposição é quando eu vou a campo e pergunto para as pessoas se elas fazem atividade física, exercício ou não. Ou seja, eu não intervenho, eu só pergunto se elas fazem ou não. São estudos diferentes. Tá? A outra, o C ali, é a comparação. Então, com o que eu vou comparar? Como eu falei antes, a intervenção vai ser quem faz colocar as pessoas no exercício físico. Com o que eu vou comparar? Vou comparar com não fazer exercício, vou comparar com receber orientação para fazer exercício, e por aí vai. Outcome seria o desfecho, tá? O que é o desfecho? O desfecho é o que eu estou... Opa, passei sem querer. É o que eu estou estudando. Então, por exemplo, eu quero ver se o exercício reduz a pressão arterial. O meu desfecho vai ser a pressão arterial. E o tipo de estudo, que eu vou dar uma explicadinha depois ali, como vocês viram. E FINER, o que é? A questão, além de ter todas essas características que eu falei anteriormente, ela tem que ter essas aqui também, ou seja, ela tem que ser factível. Então, por exemplo, eu tenho 6 meses para estudar e eu quero saber se o exercício previne o envelhecimento. Não é uma questão factível, né? Porque eu não tenho tempo suficiente se eu tenho 6 meses só para estudar. Isso é uma coisa que eu teria que estudar durante muitos anos. Ela tem que ser interessante, ela tem que ser nova, né? Não que a gente não possa estudar o que já foi estudado, mas tem algumas coisas que já estão muito bem consolidadas e que, se a gente não tiver um tipo de estudo muito diferente, já não vale mais a pena retomar. A questão tem que ser ética, claro, né? Então, por exemplo, vocês não vão ver
estudos de intervenção colocando as pessoas para fumar, porque um comitê de ética não vai aprovar. E ela tem que ser relevante, né? Então, não adianta muito eu estudar algo que tenha todas as outras características, mas que não seja relevante para o avanço do conhecimento científico. Conteúdo extra ainda, pessoal. Então, aqui bem rapidinho eu vou falar sobre os tipos de estudo, tá? Começa lá, o tipo de evidência, na verdade, porque o primeiro aqui, somente aqui, opinião de especialista não é estudo, né? Aqui a gente chama, não é que um tipo necessariamente um tipo de evidência é melhor que a outra, ou foi mais bem feito o estudo. O que a gente está falando aqui é que quanto mais para cima aqui, mais provável que eu mude a minha conduta clínica se um estudo mostrar uma coisa diferente. O que é conduta clínica no caso da educação física? O tipo de exercício que eu vou aplicar para cada pessoa. Então, por exemplo, está lá na base, ou seja, o que menos faz a gente mudar a nossa conduta clínica deveria ser a opinião de especialista, né? Se eu tenho um estudo forte mostrando que um exercício é melhor que o outro, não é porque um especialista diz o contrário que eu deveria mudar, a não ser que ele tivesse alguma evidência mais forte, né? Depois vem os estudos em laboratório com animais, série de casos. Estudos transversais, pessoal, é como uma foto em que eu vejo todas as variáveis ao mesmo tempo, tá? Esse tipo de estudo aqui não pode inferir causalidade. Então, por exemplo, eu perguntar ao mesmo tempo se a pessoa faz exercício e verificar a pressão arterial dela, eu não posso fazer nenhum tipo de inferência causal, porque eu vi as duas coisas ao mesmo tempo. Para poder fazer inferência causal, eu teria que chegar aqui, ó, nos estudos de corte. Estudo de corte é como um filme. Eu pego lá um monte de pessoas que fazem exercício, um monte de pessoas que não fazem exercício, que seriam as duas cortes, tá? E acompanho elas ao longo do tempo e vou verificando a pressão delas ao longo do tempo e vendo se elas continuam fazendo exercício. Aí eu vejo se aqueles que fizeram exercício têm a pressão menor ou não. Já até aqui nas cortes a gente tem estudo só de exposição, ok? O ensaio clínico randomizado é onde a gente começa com intervenção. Então aqui eu pergunto para as pessoas se elas fazem exercício ou não. Aqui no ensaio clínico randomizado eu já faço uma intervenção. Eu vou lá e separo as pessoas entre um grupo que vai fazer exercício e um grupo controle que vai receber um outro tipo de tratamento. Já na revisão sistemática ou meta-análise, eu pego esses estudos mais de baixo, de preferência os ensaios clínicos, e reúno eles de uma maneira sistemática, em que eu tenha algum tipo de método para fazer essa reunião. Bom, voltamos ao conteúdo do livro, tá? O que são hipóteses? A maioria dos autores diz que as hipóteses são a base do método científico, né? É uma suposição razoável baseada em um conhecimento anterior ou na observação. Essa suposição razoável, pessoal, é a resposta àquela pergunta da questão de pesquisa que eu falei. A gente faz a questão de pesquisa e vai lá na literatura ou observa e faz uma suposição, né, de qual seria a resposta. Ela não deve ser baseada em opinião pessoal, por isso é tão importante fazer uma revisão biográfica para ver o que já se sabe. Devem ser desenvolvidas para serem testadas. Não adianta eu elaborar uma hipótese que não pode ser testada, certo? A hipótese tem que ser passível de ser testada. E são guias importantes na tarefa de pesquisa. Aqui eu só coloquei a regra de decisão baseada no valor P, que talvez vocês vejam muito nos artigos que vocês vão lerem, principalmente se for na artigos da área da saúde. O valor P ele diz qual é a possibilidade do resultado que a gente teve ser por acaso, tá? Aqui H0 é a hipótese nula. Eu faço uma hipótese, por exemplo, de que o exercício ajuda, faz com que quem faz exercício tenha a pressão arterial diminuída.
A hipótese nula seria que isso não ocorre. Então, se eu tiver um P pequeno, eu afasto a hipótese nula e aceito a hipótese de trabalho. Bem resumido isso, tá, pessoal? O que seria uma lei científica? A lei são generalizações que possuem valor preditivo. Por exemplo, a lei da gravitação de Newton. Tá? É uma hipótese comprovada. A gente vai ver adiante que alguns autores não gostam muito de dizer que uma hipótese foi definitivamente comprovada, mas, por enquanto, lidamos com isso. Observações práticas, experimentais, que não dão margem a dúvidas. Leis são coisas que acontecem na natureza com certo padrão e que podem ser descritas através de equações matemáticas. Isso é importante, que é uma das coisas que diferencia a lei de teoria. Né? Leis são sempre verdadeiras e são consideradas os pilares da ciência moderna. O que quer dizer que são sempre verdadeiras? Por exemplo, a equação do Newton para a gravidade ela é verdadeira na Terra e é verdadeira em qualquer lugar do espaço. Ok? Então, ela é verdadeira na Lua, ela é verdadeira em Marte, é verdadeira na galáxia de Andrômeda. Isso é um pouquinho diferente do que pensavam os gregos, por exemplo, sobre a natureza. Eles acreditavam que as leis na Terra eram diferentes das leis no espaço. Já para o Newton, né, diz que essas leis são verdadeiras em qualquer lugar, em qualquer tempo. E teorias? Teorias são conceitos amplamente aceitos pela comunidade científica como sendo verdadeiros. Então, diferente da lei, ela trata de conceitos, tá? Não de uma generalização. Elas podem ser completadas ou refutadas. Eu trouxe como exemplo aqui, pessoal, a teoria das pontes cruzadas lá por contração muscular. É uma teoria amplamente aceita pela comunidade científica como sendo verdadeira, tá? Mas recentemente ela tem sido completada. Ela não foi refutada, mas complementada. Eu trago aqui esse artigo de, acho que 2022, e ele mostra que além da actina e da miosina, a titina pode ter papel não só estrutural, mas também um papel na contração muscular, principalmente na contração excêntrica. Então, seria uma complementação à teoria original, em que seria só a actina e miosina que fariam o deslizamento. Tá? E são sempre apoiadas em evidências. Então, qual é a diferencinha entre lei e teoria, né? A lei é uma descrição do fenômeno observável através de uma expressão matemática. Então, nós temos lá, né, a lei da gravidade, que tem essa expressão matemática, né, constante gravitacional, a massa, o produto da massa dos dois corpos, dividido pelo quadrado da distância. Né? Então, quer dizer, quanto maior são os dois corpos, maior a gravidade, quanto maior a distância, menor a gravidade. Isso aqui teria que ser verdade em qualquer lugar do universo. Já uma teoria é um trabalho que tenta explicar isso aqui. Então, a teoria geral da relatividade do Einstein, ela tenta explicar a teoria da gravidade. Então, ela diz para nós por que algo ocorre, enquanto a lei diz para nós como algo ocorre. Inclusive, tem uma questão interessante sobre o Newton, que ele nunca formulou nenhuma hipótese de como é que a gravidade funciona. Ele até disse que ele não produz hipóteses. A única coisa que ele fazia era a expressão matemática mesmo de como funcionou. Né? Então, são dois conceitos distintos e que são fundamentais para o conhecimento científico. Tá? E agora, vamos falar agora de algumas linhas epistemológicas, né? Já que estamos falando de epistemologia. Aqui é uma linha epistemológica bem importante para a educação, e também para a educação física, que é a do Jean Piaget, né? Que é considerado o nome mais importante da área da educação durante a segunda metade do século XX, porque ele foi considerado o pai da pedagogia moderna e criou a teoria biológica do conhecimento, em que a psicologia é a base. E a partir disso ele elaborou um método clínico, né, para testar as hipóteses dele.
O processo de construção do conhecimento seria a partir da genética, da passagem de um nível de conhecimento menor para um nível de conhecimento maior. Ele busca entender como funcionava esse processo de aprendizagem, né, do nível de conhecimento menor para o maior. Para isso, ele observou bebês, crianças e adolescentes. E a interação dos indivíduos com objetos e o mundo permite a passagem em estágios de desenvolvimento. Erros são considerados como parte do processo. E o professor, para Piaget, não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Então, a teoria construtivista do conhecimento diz que o conhecimento deve ser construído pelo aluno a partir das relações estabelecidas nas ações realizadas e na sua experiência de mundo, de acordo com o seu nível de maturidade. Não adiantaria para o Piaget, né, ensinar ao aluno aquilo que ele ainda não tem condições intelectuais de absorver. Então, é importante a gente pensar também, como professor de educação física, observar em qualquer área de atuação da gente qual é a condição intelectual e física do nosso aluno de aprender uma coisa. Não adianta a gente tentar ensinar para ele um processo mais complexo se ele ainda não conseguiu os processos mais simples, seja do esporte, seja do conhecimento intelectual. Para ele tem 4 estágios, né? Que é o sensório motor, onde a criança entende o mundo através de sensações e ações, aprende por reflexos e controle motor a partir de objetos físicos. No pré-operatório, de 2 a 7 anos, ele entende o mundo através da linguagem e imagens mentais e desenvolve habilidades motoras mais finas. Dos 7 aos 11, que é o período operatório concreto, entende o mundo através do pensamento lógico e de categorias. A concepção, começa a ter a concepção de tempo, espaço e lógica, né? Aqui no operatório concreto é interessante, por exemplo, lá na matemática, o raciocínio abstrato é complicado, né, para as crianças. Então, elas precisam, essa fase que elas precisam do concreto para fazer as relações. E no operatório formal, que seria acima dos 12 anos, entende o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio científico. Então, até os 11 anos, mais ou menos, é claro que isso aqui, gente, não são coisas... deu 2 anos e um dia a criança passa para o pré-operatório, deu 7 anos e um dia passa para o concreto e passou dos 11 anos, acima, passa... Isso são etapas que tem... às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho antes, né? Mas no operatório formal, ele entenderia o mundo através do pensamento hipotético e o raciocínio científico. Então, ele já consegue formular hipóteses, né, para o que vai acontecer no futuro. Então, pessoal, passemos agora para a epistemologia histórica do Bachelard, que é um filósofo, poeta, epistemólogo e historiador francês, que procura entender como se forma o espírito científico, né? Isso a partir da reflexão crítica da história da ciência e da filosofia da ciência. As ideias de Bachelard podem ser entendidas como o oposto da epistemologia positivista, né? O que é a epistemologia positivista? Uma metáfora, como se fosse um barco se aproximando de uma ilha, em que a ilha fosse a verdade. Para os positivistas, a ciência é acumulativa de tal maneira que ela está chegando cada vez mais perto dessa ilha que é a verdade. Na ciência positivista, a ciência é meio infalível, assim, é o top das galáxias, assim, né? O Bachelard vai um pouquinho diferente disso. Para ele, a filosofia deve ser a ferramenta utilizada para criticar a ciência de maneira reflexiva. E ele entende que a ciência nasce e evolui em circunstâncias históricas bem determinadas, e por isso é importante descobrir a gênese, estrutura e funcionamento dos conhecimentos científicos. O espírito científico é essencialmente uma correção constante do saber, e é preciso ter consciência das falhas históricas para a construção da ciência. Então, lá para os positivistas, a ciência não depende das suas circunstâncias históricas, né? E ela não precisaria ser corrigida, ela é só cumulativa. Então, um conhecimento que veio anteriormente passa para um conhecimento posterior que aumenta o cabedal, sempre aumenta a quantidade de conhecimento e sempre
corroborando, né, o que a ciência trouxe até ali. O bacharel já pensa diferente, né, que muitas vezes alguns conhecimentos substituem outros, que é o que, na verdade, a gente vê realmente estudando a história da ciência, né? Então, quais são os períodos da construção do conhecimento segundo o bacharel? Teria o período pré-científico, que vai da antiguidade clássica, lá dos gregos até o século XVIII, que o objeto condicionava a teoria e o valor da linguagem matemática. Era fundamentalmente descritivo. Então, a matemática era muito importante e o que mais se fazia era descrever os fenômenos. No estado científico, que vai do final do século XVIII ao início do século XIX, valorizava o utilitarismo, ou seja, o conceito pragmático dos conhecimentos. Então, a ciência valia pelas coisas que ela conseguia fazer para que tivesse algum tipo de utilidade. E a etapa 3, que é o novo espírito científico, que iniciaria, né, em meados do século XIX até os dias atuais, iniciou na época da relatividade de Einstein, né, e alterou os conceitos primordiais tidos como já fixados e determina que o homem se renova como ser pensante na medida em que pensa sobre o fazer científico. Aqui sobre a relatividade de Einstein, gente, uma coisa importante falar, assim que ele desenvolveu a teoria da relatividade, né, o Einstein era um físico teórico, né, então as coisas da relatividade foram sendo corroboradas posteriormente ele, foram sendo testadas posteriormente ele fez a parte teórica, na parte do papel mesmo, dos cálculos matemáticos. A princípio, ela não serviria para nada. Ele não sabia para que serviria isso aqui como uma utilidade prática, né? Hoje, se vocês usam GPS, a relatividade ajuda vocês nesse uso. Ela é utilizada para corrigir a posição do GPS. Se não houvesse entendimento de como a relatividade funciona, o GPS teria um erro maior do que ele tem, né? Então, muitas vezes na ciência isso acontece. Assim que uma coisa é descoberta, ou um conhecimento é expandido, dentro de um primeiro momento não se sabe muito bem para que ele vai servir. Às vezes não serve para nada, mas às vezes muda totalmente o nosso jeito de ser. Então, pessoal, vamos passar agora para a epistemologia arqueológica do Foucault, né, que foi um autor nascido na França, que falava sobre a relação entre o poder e o conhecimento, e como esses são usados, né, para o controle social através das instituições. Foi um ativista contra o racismo, contra o abuso de direitos humanos e pela reforma do sistema penitenciário e manicomial. Ele começou como estruturalista e depois desenvolveu um caminho próprio, né, que ele chamou de arqueologia. Esse caminho dele, essa arqueologia, coloca o homem como centro das questões, tá? E ele diz que o período histórico influencia na maneira de pensar. E já vimos que outros autores concordam com isso, né? Cada período tem seus conceitos e verdades. Fazer a arqueologia dos períodos é tentar descobrir a mentalidade e a estrutura de pensamentos, né? E isso faria permitir entender por que as pessoas acreditavam no que acreditavam. Então, a gente tem como exemplo, por exemplo, períodos em que se achava que a Terra era o centro do universo, né? Se achava que as pessoas que eram canhotas deveriam ser tratadas, porque não seria natural ser canhoto. Então, o porquê disso, né? Quais são as estruturas de mentalidade e de pensamento que faziam com que as pessoas acreditassem nisso? Para ele, nada deve ser tomado como verdade absoluta. E tudo deve ser constantemente questionado. Então, todos os conhecimentos que nós temos merecem ser constantemente questionados. A gente não deve tomar nada como verdade absoluta e imutável. Essa epistemologia, ela busca encontrar os pressupostos e preconceitos, em geral inconscientes, que estão presentes no pensamento de cada época. A história, ele diz que a história não é linear, né? Que o conhecimento não se adquire de forma progressiva em rumo a uma verdade absoluta. E aqui ele também se opõe aos positivistas, né? Isso não significa dizer que a verdade não existe,
mas ela é imutável de acordo com o período histórico. Ele tenta discutir o homem através desses três domínios, que é o domínio arqueológico, onde ele quer se ver, né, o ser como sujeito do conhecimento, que é o que ele pode saber, e o como, que é a problematização e a formação do conhecimento. A genealogia, que seria o sujeito como ação sobre os outros, né, o que ele pode fazer, né, aqui o que ele pode saber e o que pode fazer. Por que fazer problematiza o surgimento de algo, relaciona saber e poder. E a terceira forma, domínio, né, que ele discute é a ética, né? Ser consigo como sujeito de ação sobre si. Ou seja, quem nós somos, né? Quem eu sou, quem eu posso ser. Como nos tornamos o que somos. Aqui é a problematização da subjetividade. Então, segundo Foucault, né, existe três momentos, três períodos, né, da episteme ocidental, que é na época da Renascença, ali no século XVI, a época clássica, ou a ciência das luzes, ali no Iluminismo, né, século XVII e XVIII, e do início do século XIX, perdão, até os dias atuais. Período em aberto, onde surgem novos saberes que se instalam e se consolidam. O Foucault discute muito o conceito de loucura no mundo, que está errado, se não é no mundo, é no mundo, tá, pessoal? Então, para ele, a loucura é um fato social e não uma doença. Tanto é que, na Idade Média, os loucos eram livres, até muitas vezes considerados sagrados. Na Idade Clássica, passaram a ser considerados doentes e institucionalizados. O Foucault diz, né, que a sociedade faz uso abusivo do poder, né, através de presídios, escolas, hospitais, para domesticar o comportamento humano. Com isso, em cada período da história, e segundo o que é considerado verdade em cada época, qualquer pessoa que tivesse comportamento considerado inadequado ao padrão poderia ser considerada louca. Então, desde homossexuais até pessoas que utilizavam a mão errada poderiam ser consideradas loucas e institucionalizadas por isso. Se eu tivesse uma opinião desviante, talvez fosse considerado louco e ser institucionalizado, né? Então, ele discute muito por este lado. Agora vamos passar à epistemologia racionalista do Karl Popper. Ele é um austríaco de família judia, estudou filosofia em Viena, e ele critica o positivismo e defende a ideia de que todo conhecimento é falível e corrigível, e por isso, provisório. Ele utiliza o falsificacionismo como demarcação entre ciência e pseudociência. Nesse sentido, pessoal, eu quero ler um pedaço da autobiografia dele, que eu tenho aqui, em que eu acho que ele deixa bem claro o que é o falsificacionismo para ele. Não há dúvida de que Einstein tinha tudo isso em mente ao descrever mais tarde, em outro contexto, que não pode haver melhor destino para uma teoria física do que abrir margem para uma teoria mais ampla, a qual sobreviva como caso limite. Entretanto, o que mais me impressionou foi a explícita asserção de Einstein de que consideraria insustentável a sua teoria caso ela viesse a falhar em certas provas. Einstein escreveu, por exemplo, que se o desvio das linhas espectrais para o vermelho devido ao potencial gravitacional não ocorrer, a teoria geral da relatividade será insustentável. Então, o que é o falsificacionismo, né, do Popper? Toda teoria, toda ciência, ela tem que falar, tem que ter hipóteses, e se essas hipóteses não forem corroboradas, ela deve ser abandonada. Alguns consideram esse um falsificacionismo ingênuo, né? Porque eles dizem que o cientista não tem essa ação de abandonar as suas hipóteses, mas é o que o Popper defendia como uma demarcação entre o que seria ciência e pseudociência. E ele dá alguns exemplos, inclusive ele considera o marxismo, a psicoanálise e a astrologia como pseudociências, né? Porque essas três áreas elas sempre têm alguma, entre parênteses, desculpa para quando não acontece uma coisa que elas previram, né?
Então, o Popper utiliza o racionalismo crítico. Todo conhecimento é passível de erros e, portanto, provisório. Logo, não existe uma única teoria na ciência que seja eterna e imutável. No livro dele, também na autobiografia, ele diz que a hipótese é sempre hipótese, que ela nunca viraria teoria. Então, dentro daquilo que a gente estudou um pouquinho antes lá, o Popper é um que não concorda tanto, né? Ele critica o método científico baseado na indução e defende o método dedutivo. A gente viu antes, lá no vídeo 1, né, para quem assistiu o vídeo 1, a questão dos cisnes negros, né? Que não adianta eu ter observado 1 bilhão de cisnes negros, porque isso não te permite concluir que todos os cisnes são negros, porque um único cisne negro que tu observes quebra esta conclusão. Então, para o Popper, né, o processo de pesquisa apresenta 3 momentos. O problema, que é pensar em um conflito que precisa ser resolvido. As conjecturas, que é a tentativa de comprovar experimentalmente. E o falseamento, que seria a tentativa de provar que a teoria é científica pelo fato de ela ser falsa. Aqui, para entender o método indutivo e dedutivo, né, de uma maneira bem geral, gente, assim, bem simplificada, o indutivo seria do particular para o geral. Então, tu observa várias vezes alguma coisa, formula uma hipótese explicativa e gera as teorias, enunciados, leis. O dedutivo, tu faz a formulação de um problema, formula a hipótese, essa hipótese diz que todo X é Y, por exemplo, verifica essa hipótese, né, e obtém resultados, teorias, enunciados e leis. Eu falei do particular para o geral no indutivo e do geral para o particular no dedutivo é uma concepção bem simplificada, tá? Eu já vi alguns filósofos dizer que, por exemplo, que o raciocínio dedutivo é quando a conclusão não pode ser outra, e que o raciocínio indutivo em que as premissas corroboram com a conclusão, mas que poderia ter uma outra conclusão. Tá? Mas, para nós, agora, o indutivo sendo do particular para o geral e o dedutivo do geral para o particular tá ok. Ok, terminamos o Popper, quer dizer, não terminamos, né? Mas vimos brevemente o Popper, vamos para a epistemologia crítica do Habermas. É um filósofo e sociólogo alemão. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Bonn e ele formulou a epistemologia crítica, que é um conjunto de ideias de um grupo formado por intelectuais marxistas da Escola de Frankfurt. Eles criticam o capitalismo e criticam o conhecimento científico usado a serviço do poder do capital. Eles dizem que as pesquisas não são realizadas com fim humanitário, sim com o fim de aumentar o capital, né, dos donos do poder. Ele diz que a verdadeira ciência não deveria estar ligada simplesmente ao saber e ao conhecimento. Aliás, ele diz que a ciência atual não está ligada simplesmente ao saber e ao conhecimento, mas ao poder que dá àqueles que a detêm. Ele também diz que é do pesquisador a responsabilidade pelas consequências das descobertas feitas. Então, se você descobre algo potencialmente danoso, a responsabilidade dessa descoberta é tua. Ele formulou a teoria da ação comunicativa, que tem por objetivo criar uma ética da discussão, e ele entende que o agir comunicativo deveria tender ao entendimento, né? E que essa deveria ser a base ética da sociedade, né? A sua teoria é altamente usada para defender a interdisciplinariedade, né? E também defende as formas de participação mais democráticas na sociedade. Aqui é um resumo, né, da teoria do agir comunicativo. Aqui é mais ou menos como ele vê que é hoje, né, que o sistema, o Estado, o mercado atuam com poder e dinheiro, né, e, e, e asseguram, né, a reprodução material e institucional da sociedade. E aqui é o que ele defende, né, uma racionalidade comunicativa voltada para o entendimento e não para o êxito, em que a esfera das tradições da cultura compartilhada da sociedade de cooperação seriam responsáveis pela integração social. Aqui o artigo que eles apresentam para nós, eu vou fazer bem resumido isso aqui, tá, pessoal? Aquele artiguinho que ficou no final da unidade 2, né? Eles nos dizem que as bases epistemológicas da educação física começaram, né, com as ginásticas no continente europeu, né?
que era um local em estado permanente de guerra, né? E ali surgiram as primeiras formas, tentativas de sistematização, né? E principalmente apoiadas, né, na anatomia e na fisiologia. Os principais representantes, né, é o método sueco, né, que tem 4 movimentos cuidadosos, que seriam movimentos cuidadosos nas 4 ginásticas. Essas 4 ginásticas seriam a pedagógica, a militar, a médica e a ortopédica. Tá? O método alemão, que é estruturado, seria o método natural, estruturado em 3 partes. O método francês, né, cujo objetivo é melhorar a saúde e a moral do cidadão. O método francês é muito importante para nós, porque ele influenciou muito o início da escolarização da educação física brasileira. E, ao mesmo tempo, nessa época, surgiu o fenômeno do esporte na Inglaterra, pessoal. Principalmente porque nessa época a carga de trabalho, a carga horária de trabalho diário estava diminuindo, então as pessoas tinham mais tempo livre e, entre outras coisas, estavam realizando, né, mais atividade física, praticando mais esporte. Ali, e depois disso, né, a teoria antropológico-cultural do esporte, da educação física, né, do José Maria Cadigal, investiga a origem do termo deporte, né, que é recreação, diversão, mas também possui matrizes de exercícios mais organizados e elaboração de grandes competições. Essas grandes competições tornam, né, o atleta, o que faz exercício, admirado pela sociedade. E com isso gera essa praxis humana, né, que é uma tentativa de superação e entendimento por todos. Ocorre a especularização e interesses mercantilistas, né, que a gente pode ver muito claramente na Copa do Mundo, no próprio Campeonato Brasileiro e tantas outras competições, né, e ele divide isso, né, em 4 categorias: a competição esportiva, o treinamento esportivo, jogos esportivos e a educação esportiva. E ele chega à conclusão, por fim, né, que a educação física possui os pressupostos necessários para ser uma ciência, considerando possuir métodos e observação próprios, sistematização específica e delimitação do objeto de estudo, que é o homem e suas possibilidades físicas de ação e expressão. Outras linhas, eles apresentam também, né, outras linhas epistemológicas da educação física, né? Uma delas, a praxeologia motriz aqui, que seriam os jogos esportivos, tanto os tradicionais, né, centrados na tradição e com regras, mas não institucionalizados, e os esportes institucionalizados, que são reconhecidos oficialmente. A psicocinética, em que o movimento é considerado uma manifestação significante da conduta do homem, cujo conteúdo é o jogo, o esporte e a dança. A ciência da motricidade humana, que estuda o ser humano em movimento e suas intenções que o levam a essa ação na direção da autossuperação. Tem uma visão sistêmica do ser humano. E a conclusão do artigo é que existem muitas linhas epistemológicas que influenciaram a educação física. Então, é necessário que a gente tenha uma visão pluralista e continuar a elaboração dessas visões epistemológicas. Então, aqui, tópico 3, né, que a gente vai tratar da epistemologia e ciência e a sua relação com a educação física, né? Vamos falar sobre a história da ciência, em que desde a antiguidade os pensadores consideraram a ginástica uma ciência, né? Lá os gregos já tem a frase célebre, né, mens sana in corpore sano. Para quem não sabe, a academia do Platão era fundamental que se fizesse exercício, né? E, inclusive, tinha uma placa dizendo que aqueles que não fazem exercício e que não entendem matemática não deveriam entrar ali. No século XVIII e XIX, a gente começa uma abordagem mecanicista da ciência e, por consequência, da atividade física. No final do século XVIII, começou uma discussão mundial sobre os métodos da educação física, que até foi discutido naquele artigo que a gente apresentou um pouquinho ali antes, né? E vem a pergunta, né? A educação física pode ser uma ciência? Né, desse autor aqui. Ela é biológica ou humana?
ela é básica ou aplicada, né? Conteúdinho extra para nós, pessoal. Eu vou apresentar para vocês aqui 4 filósofos da ciência. 3 são fundamentais, foram fundamentais na ciência, filosofia da ciência aqui no final do século XX, né? Aliás, 2, porque um desses fundamentais a gente já apresentou antes, que é o Karl Popper, né? Mas e tem esses outros também que falam um pouquinho. Esse aqui é o Thomas Kuhn. O livro dele é A Estrutura das Revoluções Científicas. O que o Kuhn diz, né? Que a ciência pode ser dividida em ciência normal ou paradigmática e ciência anormal ou ciência de quebra de paradigmas, tá? O que é um paradigma? O paradigma para o Kuhn é como um conjunto de quebra-cabeças que a gente vai montando. Então, o que o cientista faria quando existe a ciência normal, né, ou não ou paradigmática, é fazer essa junção de pequenos pedaços para ir montando esse quebra-cabeça. O que acontece? Às vezes ocorre uma crise, e essa crise geralmente ocorre porque o quebra-cabeça não está conseguindo responder às questões que a gente tem. Aí existe uma revolução em que um novo quebra-cabeça é utilizado para resolver os novos problemas. Ele dá um exemplo muito claro, que é a questão da física aristotélica e da física newtoniana, né? O que acontece? Para o Aristóteles, por exemplo, as coisas caíam porque elas buscavam o seu lugar natural. E se alguém lembra aí dos 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo, todas as coisas são feitas desses 4 elementos, por Aristóteles, e basicamente aquilo que cai para a Terra é porque tem o motivo dele cair para a Terra é porque tem o elemento Terra como fator principal. Aí vem o Newton depois e mostra que todos os corpos têm uma massa e que a gravidade é o que faz as coisas caírem. E o Kuhn diz o seguinte, que esses quebra-cabeças, do Aristóteles e o quebra-cabeça que o Newton trouxe depois, são incomensuráveis. O que é incomensurável? Não é o mesmo que imensurável. Imensurável é algo que não pode ser medido, né? Incomensurável é algo que não tem medida comum. Ou seja, não tem como comparar lá os 4 elementos do Aristóteles com a gravidade do Newton. São coisas diferentes. Okay? Vamos adiante, então, agora falar do anarquismo epistemológico do Paul Feyerabend. O Paul Feyerabend, ele é mais radical, né? Ele diz que não há regras metodológicas que devam sempre ser usadas pelos cientistas. Dependendo do tipo de pesquisa, dependendo da questão de pesquisa, a gente deveria utilizar um método diferente. Isso porque a fundamentação prescritiva do método científico limita as atividades cientistas e, dessa maneira, restringe o progresso científico. Então, ele acha que o cientista deveria poder pesquisar meio que com vários tipos de métodos, né? E não só um que fosse imposto. E outra coisa que ele diz que é muito interessante, que para ele o conhecimento científico não é superior aos demais tipos de conhecimentos. Se a gente lembrar lá da aula 1, a maioria dos epistemólogos considera, né, o conhecimento científico como superior. Mas o Kuhn é um que não. Ele já acha que todos os tipos de conhecimento estão num grau de igualdade. Eu estou apresentando para vocês, não quer dizer que eu concorde com ele. E por último, aqui eu queria falar para vocês de um filósofo da ciência moderno não, contemporâneo, que é esse Sven Owen Hansen, que ele retomou a questão da demarcação entre ciência e pseudociência que o Popper lá tinha trazido. Se vocês lembrar, para o Popper, o falsificacionismo era o único critério de demarcação, né? A gente vai ver aqui que o Hansen tem 7 critérios e que, claro, não precisa que a doutrina se encaixe nesses 7 critérios, mas se encaixar em vários deles, ela pode ser considerada uma pseudociência. Então, para o Hansen, a ciência é a prática que nós fornecemos, em que nós fornecemos declarações
mais epistemicamente justificadas que podem ser feitas em um momento determinado sobre um objeto de estudos abarcado por uma comunidade de disciplinas de conhecimento. Que é muito interessante aqui que, para o Hanson, as disciplinas não são científicas ou pseudocientíficas. Então, por exemplo, não teria sentido para o Hanson analisar se a educação física é uma ciência ou não, porque ela é uma disciplina. Não tem sentido analisar se a medicina é ciência ou não. Daí eles são disciplinas. Disciplinas não têm essa característica. A característica de ser científico ou não é das doutrinas. Então, as disciplinas podem utilizar doutrinas científicas ou não. Então, dentro de uma mesma disciplina, como é o nosso caso da educação física, eu posso ter doutrinas ou atitudes, utilizar métodos científicos ou posso não utilizar métodos científicos. Né? E quais seriam as características, né, dessa doutrina desviante, né, que seria a pseudociência? Primeiro, a crença na autoridade. Então, sempre que tem aquela questão de que o fulano falou, então é uma verdade absoluta e não pode ser descartada, a gente pode desconfiar que talvez aquilo seja uma pseudociência. Principalmente se essa autoridade não trouxer para a gente dados científicos de onde é que ele está tirando aquela afirmação. Os experimentos não são repetíveis. Então, esse é um dos motivos, gente, que a gente nunca pode confiar num artigo só que a gente lê. Ah, mas eu vi um artigo que aconteceu tal coisa. Tá, mas esse artigo, os outros autores conseguiram repetir esses experimentos? Né? Até fora da educação física, tem algumas coisas que a gente vê, às vezes, em que é um artigo e nunca mais ninguém conseguiu alcançar os mesmos resultados. Pode ser uma doutrina desviante caracterizada como pseudociência. Exemplos escolhidos a dedo. Então, é uma característica até da nossa mente, tá? A gente escolher, às vezes sem querer, às vezes por querer, exemplos que confirmam aquilo que a gente está querendo provar. Né? Um quarto é resistência à testagem. Sempre que você diz para testar cientificamente essa doutrina desviante, eles dão alguma desculpa do porquê que não dá para testar. Muitas vezes vem com a história de que a ciência é muito positivista, que a gente viu que ali atrás o que é positivismo nem sempre é o positivismo que está por trás de uma testagem, mas eles não gostam de ser testados. Desdém com informações refutantes. Desdém no sentido de sempre que uma informação refuta aquilo que eles acreditam, de alguma maneira eles tentam desqualificar. Testada de maneira que não pode ser refutada. Ou seja, eles elaboram testes de tal maneira que a única conclusão possível vai ser a comprovação do que eles estão dizendo. E algumas vezes as explicações são abandonadas sem substituição. Ou seja, eles acreditam que A causa B, por vários motivos, de ter muitas testagens mostrando que não funciona daquele jeito, abandona aquela explicação e não coloca nenhuma explicação no lugar. Eu coloquei aqui a fotinha do Hanson e a fotinha da Clarice. Aqui ela é estudante de psicologia e ela analisa muito ela tem algumas lives no YouTube analisando a psicoanálise, né, segundo esses critérios do Hanson. Quem quiser ver, dá uma procuradinha, coloca Hanson e Clarice no YouTube que aparece os vídeos dela. Vamos lá. Adiante. Educação física e ciência no Brasil. Isso aqui já é conteúdo oficial. 3 períodos históricos, né, coincidentes com períodos históricos do Brasil, que é o Brasil Colônia, o Brasil Império e o Brasil República. E, como a gente viu antes, né, a ligação da educação física e a ciência no mundo ocidental foi mais reconhecida a partir do surgimento dos métodos ginásticos no continente europeu. Nesse primeiro momento, né, a educação física muito ligada, né, aos estudos de anatomia, bioquímica, biomecânica, fisiologia humana,
Mas também, né, tá ligada a várias outras áreas, né, áreas humanas, áreas da sociologia e por aí vai. Dentro da classificação lá do CAPES, a educação física está na área da saúde, junto com psicologia, junto com na psicologia humanas, junto com medicina, junto com biologia e outras, fisioterapia, nutrição, né, e outras disciplinas. Aqui eles apresentam para a gente, né, a história da ciência no Brasil, o LaFísica, o Laboratório de Atividade Física e Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um dos precursores da fisiologia. Né? Ele surgiu numa aliança entre os professores, principalmente médicos e coronéis e o governo militar da época. No início, era uma salinha com uma biblioteca ergométrica, um eletrocardiógrafo e aparatos para medidas antropométricas e biométricas. Então, até coloquei essa foto aqui, né, para imaginar o tamanho da evolução desse laboratório, que ele começou com uma salinha e hoje é um prédio inteiro lá na universidade. Inicialmente, o objetivo era avaliar possíveis atletas e pessoas em risco durante o exercício, ou seja, avaliava o atleta, né, o quanto os atletas estavam bem condicionados e pessoas que poderiam ter algum risco durante o exercício. Né. Entre 87 e 96, a fisiologia do exercício, né, e não mais do esforço como conteúdo a ser priorizado. A partir de 89, foi criado o programa de pós-graduação em Educação Física, que hoje é o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, da Federal de Minas Gerais, e delimitou bastante a área de pesquisa. Sempre é importante tentar delimitar a área de pesquisa, pessoal, porque daí tu consegue focar mais. Né? Então, os programas sempre têm essa preocupação em delimitar suas áreas de pesquisa. Em 94, começou a experimentação em animais, em aliança com o Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo, também da Federal de Minas Gerais. Em 97, vinculou-se ao Centro de Excelência Esportiva, que é um órgão de fomento, né, ao esporte nacional. Atualmente tem atuação mais autônoma, com doutores, pós-doutorandos, pós-graduandos e alunos de iniciação científica. A principal linha de pesquisa atual deles é a fisiologia da regulação da temperatura corporal durante o exercício. Continuando, né? O que é a ciência? Então, eles nos passam ali, né, que o objetivo básico da ciência não é o descobrir verdades ou de constituir como uma compreensão plena da realidade. Ela deseja fornecer um conhecimento provisório que facilite a interação com o mundo. O fazer científico é necessariamente impregnado de pressões e elementos externos à própria ciência. Quem puder ler, esse livro é excelente sobre o que é a ciência. Ele fala daqueles principais pensadores, filósofos da ciência, ali e coloca os principais erros e acertos de cada um daqueles pensadores ou as principais objeções ao pensamento de cada um deles. Então, a educação física é a ciência. Bom, como eu lembrando, né, lá para o Hanson não seria, né? Por quê? Porque ela é uma disciplina e as disciplinas não podem ser para o Hanson classificadas como uma coisa ou outra, mas para os outros epistemólogos as disciplinas podem ser ciência ou não. Então, vamos ver como é que funciona para a educação física, né? Então, o método de desenvolvimento da ciência moderna foi marcado pela tradição metodológica das ciências naturais, que implicariam a neutralidade do pesquisador. Isso é sempre uma tentativa, tá, gente? Eu sempre lembro que o cientista ou o pesquisador é um ser humano. Então, é muito difícil ter neutralidade quando é ser humano. A gente tenta deixar os métodos científicos o mais alinhadinhos possíveis para neutralizar a subjetividade do pesquisador. Tá? Mas, por exemplo, se eu faço uma pesquisa com atividade física, com exercício, eu não sou neutro. Eu tento ser o mais neutro possível na análise dos dados, mas é claro que eu quero que a atividade física seja positiva para aquilo que eu estou pesquisando, né? Que ela melhore a condição do indivíduo. Então, deveria existir, né, essa separação entre o sujeito e o objeto. Existe uma procura por postulados e princípios universais,
E a prioridade em estudos de causa e efeito. Então, o que seria, né, na exercício físico como causa e efeito? O exercício físico causa uma redução da pressão arterial de repouso ou outros efeitos que vocês possam imaginar. Então, cada área é considerada científica de acordo com o método utilizado. Ela deve fazer a previsão da ocorrência de determinado fato em condições semelhantes. É mais ou menos aquilo do Popper, né? Então, eu faço a previsão de que determinada coisa vai acontecer. Então, por exemplo, eu divido o meu grupo lá em pessoas que vão fazer exercício e pessoas que não vão fazer exercício. Eu faço a previsão de que o grupo que fez exercício vai ter, em média, uma redução na glicose de jejum, se for indivíduos diabéticos, por exemplo. E aí eu faço o teste, né, e vejo se essa previsão é confirmada ou não. Então, o seu rigor impõe ainda uma validade científica somente à observação empírica, aquela que considera o seu objeto diretamente. E toda essa observação é dirigida a uma realidade objetiva externa ao indivíduo. Como eu falei antes, tudo é uma tentativa sempre. Educação física e ciência no Brasil. Então, a gente vê, né, que a educação física, ela junta dois critérios de cientificidade, dois tipos de racionalidade, né? O das ciências naturais e o das ciências humanas. Então, a educação física pode tanto estar nas ciências naturais como nas humanas, ou numa mistura das duas, bebendo um pouquinho de cada fonte, depende da pesquisa que a gente está fazendo. Nesse sentido, é importante descobrir um caminho próprio, integrando essas duas áreas, né? Por quê? Porque na maioria das coisas em que as ciências naturais são importantes, as ciências humanas vai ter algum tipo de influência e vice-versa. Então, de repente, analisar uma coisa só pelo prisma de uma ou de outra pode fazer com que a gente não veja o todo ou o mais próximo do todo que a gente poderia. A educação física surge no Brasil, ou até no mundo, com o discurso médico e higienista das ciências naturais. Então, o fim dela era melhorar, né, as condições corporais das pessoas. Na década de 70, no Brasil, hoje houve uma validação como campo de estudos com a volta dos primeiros doutores. Os primeiros doutores fizeram seus doutorados fora do Brasil, né, porque não havia programas no Brasil. E eles voltaram, começaram os programas aqui, então começou esse campo de estudo no Brasil mais ou menos nessa década. Nos anos 80, houve a inserção do discurso das ciências humanas, né? Então, até nos anos 70, final dos anos 70, tinha muito esse discurso médico higienista, muita questão da calistenia, da ginástica militar, e ali nos anos 80 a gente começou com alguma coisa de psicomotricidade e outras que são mais das ciências humanas, e começou a haver, né, uma briga até entre as duas áreas, né? Segundo esse autor, né, o Sanches Gamboa, a educação física pertence a uma coisa chamada novos campos epistemológicos. Ou seja, as características não correspondem às tradicionais ciências já estabelecidas. Então, por exemplo, a física é uma ciência bem estabelecida, ela tem características muito próprias, que se a gente tentar trazer para a educação física e para essas outras que pertencem a esses novos campos epistemológicos, fica muito difícil de trabalhar. Existe a possibilidade de flutuação epistemológica, ou seja, ela pode flutuar entre as ciências naturais e humanas. Prevalece a fundamentação, ora das ciências naturais, ora das humanas e sociais. E sobrepõe-se a tradicional classificação da ciência e de ciências básicas e aplicadas, né? Ela também bebe um pouquinho em cada uma delas, né? Então, a educação física hoje faz um movimento no sentido de afastar-se da dependência das ciências-mães. Então, como uma citação, né, a educação física, bem como as demais áreas cujas características e especificidades também se manifestam na prática pedagógica, como ciência prática ou ciência de ação, em que a ação prática representa o ponto central de sua ação científica. E a prática científica na modernidade, né, dentro da educação física, né? A pesquisa e a educação física usam modelos de pesquisa já consagrados por outras disciplinas.
Se for definida como ciência aplicada, isso pode resultar em risco de julgá-la como um campo de aplicação de saberes. Então, ela não seria uma ciência, ela seria simplesmente, a gente beberia lá das ciências básicas e aplicaria. Suas disciplinas podem ser estudadas sob vários enfoques, como a gente viu antes, né? Isso reivindica autonomia para a educação física em um recorte de área para vislumbrar uma intervenção pedagógica. A definição do objeto da educação física está relacionada com a função ou papel social a ela atribuído, e que define, em largos traços, o tipo de conhecimento buscado para sua fundamentação. O desafio é associar as áreas fragmentadas pelo meio acadêmico, ou seja, lá na academia não tem muito como a gente associar tudo, a gente tem que realmente estudar as áreas de maneira fragmentada. Mas, nossa, quando a gente for para a nossa prática, né, seja clínica ou seja na escola, a gente tem que tentar associar essas áreas fragmentadas, né? O problema é que o aspecto biológico teve um maior enfoque histórico, ainda mais quando nas décadas de 90 e nos anos 2000 ali, o CAPES regulamentou a orientação do campo científico da educação física, priorizando a área biológica. E o que significa isso, né? Se priorizou a área biológica, vai mais dinheiro do CAPES e de outras instituições de ensino superior para quem fizer pesquisa na área biológica. Então, se já havia um maior ênfase no aspecto biológico, a partir daqui essa ênfase aumentou. É importante buscar a interdisciplinariedade, né, dentro da educação física como ciência, né? Ou seja, conjunto de contribuições dadas pelos diferentes conhecimentos oriundos de múltiplas disciplinas, procurando novas perspectivas. Substitui essa concepção fragmentária para uma unitária do ser humano, né? E a atividade física como saúde, né, deve buscar novas abordagens, como a epidemiológica e a qualitativa, o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, uma padronização conceitual. O que seria isso, né? Dependendo da área que você utiliza, a mesma palavra significa coisas diferentes ou tem muitas palavras para conceituar a mesma coisa. E isso é importante, então, a gente ter, né, conceituado direitinho o que é cada coisa. Por exemplo, eu vi um artigo recente mostrando quantos significados existia para o conceito exercício funcional. E ficava muito difícil daí tu analisar os artigos, porque cada um dizia uma coisa diferente sobre o que era exercício funcional. Desde exercício com peso livre, né, até exercícios específicos do esporte. Interação com as áreas humanas não é linear. Então, por exemplo, a gente tem uma alta interação com a sociologia e quase nada com a área do direito. Então, e a educação física e a saúde, né? A natureza da atividade física teve sua inspiração, da física como saúde, sua inspiração nos tempos primitivos, né? Em que havia a caça e a luta pela sobrevivência. Posteriormente, revelou-se como função filosófica na Grécia clássica, aproximando o saber e o vigor. Como eu disse anteriormente, mens sana in corpore sano, desde essa época grega se dizia, né? Nos anos 80, né, houve um movimento para estudar a aptidão física relacionada à saúde, e não só a aptidão física relacionada ao desempenho. Nesse sentido, se via a aptidão cardiorrespiratória, a força e a resistência muscular e a flexibilidade. A composição corporal não faz parte da aptidão física, mas devido principalmente nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas obesas que eles estavam tendo, a composição corporal também foi um objeto de estudo muito grande da educação física relacionada à saúde. Nos anos 90, foi declarado como prioridade de pesquisa em saúde pública a relação da inatividade como um fator independente para a doença cardiovascular. Houve um interesse crescente e multidisciplinar, né, sobre a educação física, atividade física e saúde. Muitas recomendações para realizar mais pesquisas, né, em relação a muitas doenças crônicas, como câncer, crônicas e não transmissíveis, né, como câncer, como diabetes,
pressão alta e a própria obesidade, que hoje é considerada uma doença, né? A promoção da saúde, compreendendo ações individuais e comunitárias em instituições e governo. A educação física passa a ser uma das áreas líderes na promoção da saúde. Isso aqui é muito importante, pessoal. Dos anos 90 para cá, cresceu muito o número de doutores na educação física e cresceu muito o número de professores de educação física líderes em projetos de pesquisa envolvendo atividade física e saúde. Em 2007 foi criada a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que tem um congresso bianual, e ela abarcou, né, a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é um periódico relativamente bem reconhecido aí na área. Quais são os desafios atuais? Eles colocaram lá no a discussão de um guia de atividade física para a população brasileira. Eu chamo a atenção que esse guia foi lançado este ano, se não me engano, ou foi no final do ano passado, com uma participação bem grande da Federal de Pelotas. Se vocês procurarem no YouTube, tem várias lives do lançamento desse guia para a população brasileira. Observar o que acontece no ambiente escolar em termos de promoção de saúde, fazer da educação física escolar o principal instrumento e meio de promoção de estilo de vida melhores e saudáveis. Superar a fragmentação e a especialização do conhecimento, característico da ciência moderna. Então, é necessário fragmentar para estudar e para a pesquisa, mas é necessário que na intervenção se faça um esforço de síntese. Muito importante para nós, né, a inclusão, né, da estratégia de saúde da família, né, que é um campo novo de trabalho com novos desafios, que deve ter uma intervenção dialogal, né, com os demais profissionais e com os pacientes. Então, tem que haver muito diálogo, né, com os demais profissionais e também com os pacientes, né. Deve ser observada a ética profissional e as instituições de ensino superior devem criar uma atmosfera dialética para a criação de uma proposta de trabalho interdisciplinar. Sociedades científicas devem trabalhar para serem mais ouvidas pelos governos. Então, pessoal, obrigado. Acho que ficou um pouquinho longo esse vídeo, né? Eu vou tentar fazer como eu falei, os próximos unidades um pouquinho mais curtinhas para a gente poder terminar, né,